Vamos começar então mais uma aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web, nossa segunda aula de JavaScript. E como eu falei na aula anterior, essa aula vai ser mais voltada para a lógica de programação e a gente vai aplicar o que a gente aprendeu em lógica de programação usando o JavaScript como linguagem para a gente testar os nossos algoritmos. Vamos lá? Então, os nossos objetivos vão ser entender o que é lógica de programação, ver um exemplo de algoritmo, parece uma coisa muito diferente, mas vocês vão ver que não é uma coisa de outro mundo, você já realiza alguns algoritmos no dia a dia, então a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui. Um exercício para vocês, as fases de um algoritmo, constantes e variáveis, tipos de variáveis, declaração de variáveis e um exemplo com JavaScript para a gente testar tudo isso que a gente vai estar vendo aí hoje. Bom, o que é lógica de programação? Primeiro, lógica de programação, o pessoal já pensa assim, olha, tem a ver com computador, programar computador. Nem sempre está ligado a computador. Tá? O conceito em si está relacionado em encadear pensamentos para atingir um objetivo. O que seria encadear? Seria você colocar passos, o passo a passo para você fazer determinada ação e chegar num objetivo. A diferença tá muito mais na questão da lógica. E aí vem alguns conceitos chaves para vocês. O primeiro, de sequência lógica. São passos executados para atingir um objetivo ou solução de um problema. Porém, existe essa coisa de sequência lógica, esse termo sequência lógica, por um motivo. Significa, por exemplo, que o passo 3 não poderia estar no lugar do passo 2. O passo 3 tem que ser feito depois do passo 2. Por isso que é lógico, ou seja, tem uma sequência lógica. Se eu executar um passo antes do outro que deveria, as coisas não vão funcionar do jeito que eu queria. Ou seja, não vou conseguir atingir o meu objetivo, não vou conseguir resolver o meu problema. Então, quando a gente fala de sequência lógica, é porque tem uma lógica na sequência, ou seja, ela tem que seguir exatamente aquela sequência que está lá. Eu não posso pular etapas, ok? Instruções. Uma instrução é um conjunto de regras. A gente define algumas regras para poder realizar a ação e essas regras têm que ser executadas também dentro dessa sequência lógica. E normalmente as regras é que realmente fazem com que a gente siga a sequência. A gente não pule etapas. Agora vem um termo bem mais prático para a gente e muito importante para vocês, que é o algoritmo. Formalmente, o algoritmo é uma sequência finita, ou seja, é uma sequência que tem um fim, tá? De passos que levam você a executar uma tarefa. Esse é o conceito de algoritmo. Nós vamos fazer vários algoritmos. Tá? Para isso, a gente vai trabalhar com lógica de programação. A lógica de programação nós vamos utilizar para definir quais serão as sequências, tá? O passo a passo que a gente vai fazer, as instruções, ou seja, as regras para serem executadas, e todo esse conjunto forma um algoritmo. E mais uma vez, um algoritmo não está relacionado a computador. Lógica de programação não está relacionada a computador. Sequência lógica a gente executa o dia todo. Várias ações que nós fazemos no dia a dia têm uma sequência lógica para a gente fazer. E vocês vão ver no próximo slide aqui já. Então, olha, um exemplo de algoritmo. Esse tipo de algoritmo que eu vou mostrar agora para vocês é uma coisa que a gente realiza no dia a dia, nem percebe que está realizando esse algoritmo, mas se vocês prestarem atenção, os passos têm uma lógica para ser executado. Tá? Então, um exemplo bem simples aqui,
um algoritmo para chutar uma balinha. Aí você pensa, poxa, eu preciso de algoritmo para chupar uma balinha? Vamos prestar atenção nos passos. Olha lá, o primeiro passo, pegar a bala. Segundo passo, retirar o papel. Terceiro passo, chupar a bala. Quarto passo, jogar o papel no lixo. Agora, imaginem a troca dessas ordens aí na sequência dos passos. Como é que ficaria? Imagine que você começa a chupar a bala sem retirar o papel. Funciona? Dá certo? Eu consigo jogar o papel no lixo sem ter retirado o papel? Eu consigo retirar o papel da bala sem pegar a bala? E aí, faz ou não faz sentido a ordem dos passos? Faz ou não faz sentido você fazer exatamente nessa sequência? Aí eu pergunto para vocês: vocês já não fazem isso naturalmente todo dia? Alguém vai ali te dar uma balinha, o que que você faz? Você segue esses passos. Você pegou a balinha, tirou o papel, chupou, jogou o papel no lixo. Não é isso? Isso, pessoal, nada mais é do que um algoritmo. E vocês realizam vários algoritmos no dia a dia, entendeu? Esse é só um dos exemplos. Eu tenho um exercício para vocês agora. Eu quero que vocês pensem aí numa sequência lógica, tá? Um algoritmo. Eu coloquei até 6 passos, mas pode ser realizado com mais ou com menos passos. Com uma sequência lógica para uma tarefa que vocês realizam todos os dias, que é tomar banho. Pode colocar no chat, mas aí faz assim, Maria Eduarda. Pega, abre um arquivo aí, um bloco de notas, escreve o passo a passo e quando tiver todos os passos, você copia e cola no chat, tá bom? Todos entenderam aí? Eu vou fazer a minha sequência aqui, depois eu mostro para vocês. Vou dar um tempinho aí, 3 minutinhos para a gente pensar. Não é possível, né? Vocês tomam banho todo dia, não é? Então não deve ser difícil pensar numa sequência, não pensou? Andressa não toma banho todo dia? Não acredito. Só no sábado? Vamos lá, ó, bota a enumeração nos passos, tá? Para ficar mais fácil. Não, Andressa. Faz tudo num lugar só, depois você posta tudo de uma vez. Senão outra pessoa vai postar antes de você terminar a sua sequência, entendeu? Eita, 10 passos.
Já fiz a minha aqui. Vamos lá, ó. Eu vou vendo aqui de quem já colocou, tá bom? O Gabriel colocou: molhar o cabelo, passar o shampoo, tirar o shampoo, passar condicionador, ensaboar, enxaguar o cabelo. Só isso, Gabriel? Andressa, molhar o cabelo. Falta o resto, Andressa. Laís, tira a roupa, entra no banheiro debaixo do chuveiro, abre o chuveiro, pega o sabonete, passa o sabonete no corpo, enxaga o corpo, fecha o chuveiro, pega a toalha, passa a toalha no corpo, vista a roupa. Foi econômico, amor. Não passa nem shampoo nem condicionador. Não, não, não é que está errado, não, Gabriel. Você vai ver que cada um vai ter uma visão diferente de como tomar banho, tá? É normal. A ideia do exercício é isso mesmo, tá? É mostrar uma coisa para vocês que existe e que vocês ainda não conhecem. Isso aí é outra coisa. Quando todo mundo postar aí, eu vou falar sobre isso. Vamos lá, Maria Eduarda, ó. Se despir, ligar o chuveiro, se ensaboar, lavar o cabelo, se enxaguar, secar e colocar roupa. Ok. Ah, é só banho, né? Para lavar o cabelo. Esqueci, né? Ainda tem isso. Homem que lava cabelo toda vez que toma banho, mulher não. Esqueci, ainda tem essa. Quem tem cabelo grande tem essas coisas, né? Não lava cabelo todo dia. Andressa, cadê o resto do seu? Miguel, cadê o seu? Cauã, cadê o seu? Ah, tá escrevendo, tá bom. Tudo bem. Oi, Jota. É que eu tô um pouco ocupado aqui, tô fazendo aqui a minha janta, aí não deu pra me colocar aí. Não, Mas eu já tá faço daqui a tranquilo. pouco. Tá tranquilo. Eu vou mostrar a minha já já. Fica tranquilo aí. Cauã só tira a roupa. Opa, foi errado. O P cola, Kaká. Pessoal, olha, esse tipo de algoritmo que a gente está fazendo, e o primeiro que eu mostrei para vocês, de chupar a bala, é conhecido como algoritmo natural. Tá? O que é um algoritmo natural? É alguma coisa que naturalmente você já faz por intuição ou porque alguém te ensinou como fazer e você já nem lembra como que aprendeu a fazer, mas você faz exatamente como está nos algoritmos. Entenderam? Por exemplo, tomar banho. Antes você não tomava banho sozinho, né? Não era sua mãe que te dava banho. Ela é que fazia os passos do algoritmo. Só que ela foi te ensinando. E conforme ela te ensinou, você toma o seu banho. Então, cada pessoa vai ter uma solução diferente para o algoritmo, de acordo com o que aprendeu ou do que lembra de quais são os passos para poder fazer essa ação ou executar essa tarefa para o objetivo de tomar banho, com o objetivo de tomar banho. Entenderam? Posso postar a minha solução? Não quer dizer que o meu está certo e que o de vocês está errado, tá? Não quer dizer isso não, ok? Eu vou mostrar e aí vocês vão ver. Ó. Andressa, molhar, passar shampoo, enxaguar shampoo, passar máscara, eita, enxaguar a máscara, passar condicionador, enxaguar condicionador, lavar o corpo, fechar o chuveiro. Legal. Então vamos lá, pessoal. Ó, Kaká, depois você posta aí, não tem problema não. Vou mostrar o meu para vocês.
Olha aqui, ó. Estão conseguindo enxergar? Vou aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês, tá? Então, olha só, ó. O meu ficou da seguinte forma. Eu entro no banheiro, tiro a roupa, entro no box, abro o chuveiro, tomo banho, aí eu não preciso descrever como vocês fizeram, passa sabonete, enxágua, passa shampoo, enxágua, passa condicionador, enxágua, isso tudo é tomar o banho. Fecho o chuveiro, pego a toalha, me seco, pego a roupa, me visto e saio do banheiro. O que é importante vocês entenderem com esse algoritmo que vocês fizeram aí? Vou voltar a minha tela aqui. É importante vocês entenderem o seguinte. Postei o meu aqui no chat também, tá? Não existe uma só solução para o problema. Existem várias formas de se alcançar o mesmo objetivo. Qual a diferença do meu algoritmo, por exemplo, para o algoritmo da Duda, que só tem 6 passos? O meu tem mais detalhes. Qual a diferença do da Laís para o da Duda? Tem mais detalhes. Entenderam? Então, o nível de detalhamento depende de quem está fazendo o algoritmo. Mas, por exemplo, se você parar para ver, os passos, a princípio, estão corretos. Por quê? Por exemplo, a Andressa não consegue enxaguar o shampoo sem antes ela ter passado o shampoo. Concorda? A Laís, ela não consegue, por exemplo, enxaguar o corpo antes de abrir o chuveiro. Conseguem ver que existe uma lógica nos passos? E esses passos é que determinam que é um algoritmo. Ó, o Kaká abre o box, liga o chuveiro, lava o cabelo, enxágua, lava o cabelo, enxágua de novo. Eita, cabelo sujo. Lava o corpo, enxágua, fecha o chuveiro, seca a toalha e veste a toalha. Não veste roupa, não. Tá vendo, pessoal? Cada um tem uma visão. O que é importante? Saber que a lógica existe, que você, né, de acordo com os passos que você colocou, um passo não pode ser realizado antes do outro. Todo mundo entendeu esse exercício? A ideia é entender a sequência lógica e não que a minha solução está certa, a outra está errada, a do outro está certa, a minha está errada, não tem nada a ver, tá? Essa era a ideia que eu queria chegar com vocês nesse exercício. Beleza? Bom, vocês já tiveram o primeiro contato com o algoritmo, ok? E já viram que vocês já realizam alguns algoritmos no dia a dia. Então, vocês já fazem isso naturalmente. Ah, vai tomar banho, você já entra e já toma e pronto. Você já sabe os passos, já está na sua cabeça, já sai para você de forma automática, você nem percebe. Você executa esses passos e nem percebe, de tão automático que é. Esses são algoritmos, passo a passo, uma sequência lógica para ser realizada até chegar num determinado objetivo. Então vamos avançar um pouco mais. Agora eu vou falar sobre fazer algoritmos computacionais mesmo. Tá? Vamos falar de computador, tá ok? Porque realmente é o nosso objetivo. A ideia de trazer o algoritmo natural é para vocês entenderem a questão da sequência lógica. Como vocês conseguiram entender isso? Agora vamos para pensar em algoritmos computacionais. Sequências lógicas que devem ser executadas para realizar determinada ação ou solução em um programa de computador. Primeiro, vamos entender as fases do algoritmo. Nós temos que dividir em 3 fases. No computador, essas 3 fases ficam bem claras se vocês prestarem atenção e entenderem esse desenho que está aí. Primeira fase é a entrada. É onde você recebe os dados que você vai utilizar dentro do seu algoritmo. Por exemplo, se eu falo para vocês fazerem um algoritmo para tomar banho e falar assim, olha, você só vai ter para tomar banho uma toalha
e um sabonete. Vocês colocariam shampoo e condicionador na sequência dos passos de vocês? Não, né? Então vejam que a entrada de dados é você exatamente saber com o que você vai trabalhar. Estão entendendo? Num computador, nós temos os dispositivos de entrada que permite com que a gente insira dados para serem processados. E esses dados é que vão me ajudar a fazer o meu processamento. Então, para usar um dispositivo de entrada, nós temos dois dispositivos de entrada que vocês conhecem bem. Um deles é o teclado, onde você digita o nome, você digita um número, certo? E esses são os dados que eu vou usar dentro do meu programa, dentro do meu algoritmo computacional. O processamento, tá? São procedimentos que você utiliza para chegar no resultado final. São cálculos, são condições, verificações de dados. Aí ele dá até um exemplo aqui, ó, nesse desenho, 2 mais 2, por exemplo. Eu já sei que eu tenho que fazer um cálculo ali, uma soma, tá vendo? E tem a saída. Então, entrada, processamento e saída. É assim que o computador funciona. Tudo dele eu digito uma entrada para startar o processo, ele faz os cálculos, que é o processamento, e depois ele tem uma saída de dados. Essa saída é o quê? É para exibir o resultado. Vejam lá, ó, na telinha que aparece do desenho tem o número 4. O que significa isso? 2 mais 2 é 4. A gente vai utilizar um dispositivo de saída para exibir esse resultado. Por isso que chama de saída. Qual é o dispositivo de saída mais conhecido de um computador? O monitor, que você já vê na tela o resultado. Entenderam? Entrada, processamento e saída? Tem alguma pergunta? Beleza. O computador, pessoal, sempre vai trabalhar desse jeito. Então a gente tem que sempre pensar como o computador vai funcionar. Então, vamos para o próximo slide para poder explicar para vocês já sobre constantes e variáveis. Vocês viram lá no desenho anterior que tinha um bonequinho lá no teclado digitando. Quando foi para o processamento, estava assim 2 mais 2. Então, na entrada de dados, nós temos que receber as informações que nós vamos trabalhar. Lembra dessa fala? Essas informações elas precisam ficar armazenadas em algum lugar. Se eu botei assim, olha, eu vou digitar dois números. 2 e 2. Onde que está guardado esse 2 e 2? Para eu poder falar no processamento, falar é 2 mais 2. E se eu tivesse digitado 4 e 4? Seria 4 mais 4. E se eu tivesse digitado 1 e 3? Seria 1 mais 3. Consegue entender? Então, quando eu digitar 1, ele vai guardar esse 1 em algum lugar. Quando eu digitar 3, ele vai guardar esse 3 em outro lugar. Para lá no processamento eu ter condições de pegar esses dados e usar no cálculo que eu preciso fazer, no processamento. E é aí que entra o que a gente chama de variáveis. Então, nós temos dois conceitos com relação a variáveis. Nós temos as constantes, que são valores que não mudam, tá? É um valor fixo, não muda. E aí tem um exemplo aqui, bem claro aqui no desenho. Eu tenho, por exemplo, N1, N2 e N3. O que seriam esses números? N1 é um número qualquer, N2 é um número qualquer, N3 é um número qualquer. É um número que pode variar. Então, se eu digitar 3 números, cada um vai entrar, por exemplo, em uma dessas variáveis aí. Se eu digitar, por exemplo, 3, 3, 3, vai ficar 3 mais 3 mais 3. Dividido por 3, que é um número fixo. Esse número fixo é o quê? Uma constante. Ele não vai mudar. Agora eu posso digitar outros números em cima. Posso digitar 4, 4, 4, 6, 6, 6, 9, 9, 9. Entenderam? Os números de cima mudam, porque são variáveis. Então vamos ver o conceito de variável. Representação simbólica de um elemento de um certo conjunto. Nossa, aí, professor, ficou complexo esse conceito. Ó, cada variável corresponde a uma posição na memória.
Lembra que eu falei que ele armazena em algum lugar, armazena em algum lugar? Ele pega esse lugar, uma caixinha ali dentro da memória, e coloca o valor que você digitou lá dentro. Essa caixinha na memória, normalmente a gente coloca um nome nela, que a gente também conhece por identificador. Por que chama de identificador? Para depois a gente ir lá e conseguir pegar esse valor. Se eu botei o nome de N1, por exemplo, eu já sei que quando eu chamar N1, ele vai pegar o valor que está dentro da caixinha chamada N1. Se eu botei N2, então ele vai pegar o valor que está dentro da caixinha chamada N2. E esse valor eu posso atribuir várias vezes, quantas vezes eu quiser, mudando o valor de dentro dessa variável. Ó, aqui tem um outro exemplo de variáveis com nomes. Ó. Total igual a produto versus quantidade. Então, o total aqui seria uma variável que vai armazenar o resultado de uma multiplicação. Produto deve ser a quantidade, deve ser o valor do produto, o preço, alguma coisa assim, e a quantidade é a quantidade de produto que eu estou comprando. Você concorda que cada pessoa, quando vai comprar alguma coisa, ela pode escolher um produto de um preço diferente e escolher uma quantidade diferente? Então, esse algoritmo para fazer o valor da compra, ele varia. Cada vez que uma pessoa entrar, pode ter uma quantidade de produtos diferente e um valor do produto diferente. A multiplicação entre a quantidade e o preço é que vai dar um valor total. Viram como é que funciona? Aí tem outros tipos de variáveis. Ó, variável chamada nome, que armazenou, por exemplo, ali no primeiro, José. Uma variável chamada idade, que armazenou 50. E aí é importante a gente saber que o nome da variável identifica a variável, mas o valor que fica dentro dela é o que muda. Então o nome pode estar armazenando José, só que em outro momento pode armazenar Maria, pode armazenar Cauã, pode armazenar Andressa, e a idade também muda. Por exemplo, se armazenar Andressa, a idade não é 50, né, Andressa? É 60. Entenderam? Então, isso são alguns conceitos que a gente vai precisar trabalhar. Não se preocupe se você ainda está, olha, eu não estou conseguindo entender direito ainda, Jota. Não tem problema. Nós vamos fazer vários exemplos e aí vocês vão começar a entender variáveis. Tudo bem? Tipos de variáveis. Vocês viram no slide anterior que as variáveis tinham valores diferentes guardados dentro. Por exemplo, idade era um número chamado o número 50. Nome era um texto chamado José. Isso significa o quê? Que as variáveis elas podem ser tipificadas, ou seja, eu guardo um determinado tipo de informação dentro da variável. E aí nós vamos poder trabalhar com 4 tipos iniciais de variáveis. As variáveis numéricas, onde eu posso guardar números inteiros ou números reais, que seriam os números quebrados, né, fracionários. Uma outra chamada caractere, onde eu armazeno apenas letra, tá? Uma letra ou outra letra, não guardo número, só um caractere. Um outro tipo de variável chamada alfanumérico, que eu posso guardar letra, número, tudo junto. Normalmente, caractere e alfanumérico a gente não usa para fazer cálculos, ok? A gente não usa para fazer cálculos. Então, esses tipos são usados para quê? Por exemplo, armazenar nomes, armazenar um texto que vai ter número e letra. Se eu preciso fazer cálculos matemáticos, eu tenho que armazenar a variável do tipo numérica. Ok? E ainda tem mais um tipo, que eu acho que é um tipo muito importante, que é um tipo chamado de lógico. O que seria um tipo lógico? Ele só armazena 2 valores, verdadeiro ou falso. E para que eu vou usar isso, Jota? A gente usa em em várias situações, um tipo lógico, tá? Para saber se uma coisa é falsa ou verdadeira. Por exemplo, eu posso ir lá e verificar assim, olha, se a idade for maior de 18,
é maior de idade. Entenderam? Se não, é falso, é menor de idade. Então, em vários momentos a gente vai poder utilizar variáveis desse tipo, tá? Para fazer alguns testes e dizer se é falso ou verdadeiro o que eu quero perguntar. Tudo bem? Tem uma curiosidade importante aqui sobre o JavaScript em específico. As variáveis do JavaScript elas são dinâmicas e elas assumem o tipo de acordo com o valor que você armazena. Então, eu não digo se a variável é numérica, se ela é alfanumérica, se ela é lógica. Ela vai assumir o tipo quando eu colocar um valor dentro dela. Se eu botar um nome, é alfanumérica. Se eu botar um número, é numérica. Se eu colocar um número e tentar fazer um cálculo, vai funcionar. Se eu colocar um texto e tentar fazer cálculo, não vai fazer soma, não vai fazer multiplicação, ela vai dar um erro. Vai fazer outra coisa, diferente. Certo? Então, o JavaScript ele tem essa curiosidade. Tá? As variáveis são dinâmicas, elas assumem o tipo de acordo com o valor que você armazena dentro dela. Mais uma vez, não se preocupem, nós vamos fazer vários exemplos para que vocês consigam visualizar isso na prática. Tá bom? Bom, declaração de variáveis. O que é declarar uma variável? É você dar um nome para aquela caixinha, aquela caixinha da memória, onde você quer que armazene um valor. Para toda vez que você quiser saber qual o valor que está armazenado lá, você chama esse nome. Nós chamamos esse nome de identificador. E aí tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Lembra na aula passada, quando a gente foi criar uma função, e que eu falei que o nome da função ela poderia ser praticamente qualquer nome, mas que eu não poderia usar um nome de um comando da linguagem? Então, as variáveis também seguem essas regras. Eu descrevi aqui algumas regras para vocês começarem a entender. Primeiro, os nomes devem sempre começar com um caractere alfanumérico. Nunca começar com um número. Tá? Então, por exemplo, posso botar número 1? Posso. Posso botar um número? Aí já complica. Porque eu estou começando com um numeral em vez de um texto. Tá ok? Sempre começa com um texto. Pode ter número no meio? Pode. Mas o primeiro caractere do nome da variável tem que ser um texto. Tá ok? Outro. Identificadores devem ser constituídos de caracteres alfanuméricos ou numéricos. Posso botar misturados. Ou só texto, ou texto com número. Não devem conter caracteres especiais. O que são caracteres especiais, Jota? É asterisco, é pontuação, tá? É exclamação, é interrogação, acentos, arroba, cerquilha. Nunca comece nome de variáveis ou use no meio dos nomes esses caracteres que a gente conhece por caractere especial. Tá? Letras acentuadas são caracteres especiais. C cedilha é caractere especial. Então, nada disso entra. Tá ok? Então, se, por exemplo, eu fosse criar uma variável chamada declaração, como é que eu deveria chamar ela? Declaracal. Sem C cedilha e sem acento til. Certo? Não devem utilizar nomes reservados da linguagem. E a linguagem de programação que a gente vai utilizar, tá? Ou seja, o nome, se você usar um nome que é uma palavra reservada da linguagem, ele vai dar um erro. Lembra aquela palavrinha function? Eu não posso criar uma variável com o nome de function, por exemplo. Por quê? Porque é um comando da linguagem que a gente está utilizando. Jota, como é que eu vou decorar esse tanto de nome que a gente usa? Não se preocupem. Conforme vocês forem aprendendo, vocês vão naturalmente absorvendo esses nomes e sabendo, isso eu não posso usar, isso eu posso usar, isso eu não posso usar, isso eu posso usar. Uma vantagem para nós brasileiros que falamos português. As linguagens de programação, tá, na sua maioria, usam o inglês. Então, se nós colocarmos os nomes das variáveis em português,
chance de isso combinar com um comando da linguagem é muito pequena. Ok? Vantagem para nós. Então, nós temos aqui um exemplo prático, tá, de utilizar o JavaScript já fazendo um algoritmo. No caso aqui, ele vai fazer uma soma de dois números e vai mostrar o resultado. Tá? Nós vamos armazenar, vamos criar variáveis, e aí aqui eu já vou mostrar para vocês como que eu declaro variáveis no JavaScript. No exemplo que está aqui já está mostrando. Ó. Então, isso aqui sempre vai ter, tá? Script, language JavaScript, type text JavaScript, como a gente já fez na anterior. E fecha com barra script. O que tem no meio é o que interessa para a gente, tá ok? É o nosso algoritmo. Primeira coisa que a gente faz, declara as variáveis. Então, eu declarei uma variável chamada N1 e já atribuí um valor para ela um valor para ela de 5. Tá ok? Eu declarei uma outra variável chamada N2, que não recebeu valor nenhum, e uma outra variável chamada resultado. Em seguida, eu peguei a variável 2 e coloquei um valor dentro dela, ó, 10. E depois eu fiz o seguinte cálculo. O resultado vai receber o valor que está dentro de N1 mais o valor que está dentro de N2 e ele vai dar um alert mostrando o que tem dentro da variável resultado. Olhando esse código, antes mesmo de eu executar, quem arrisca chutar qual vai ser o valor que vai ser exibido? Bota no chat aí. Tá fácil, hein? Não, eu fiz uma pergunta. Você vai responder com outra pergunta? Ah, tá. Podem chutar, pessoal. Se você não sabe, pode chutar. Depois eu explico, tá bom? Bom, eu vou pegar esse código que está aqui e a gente vai executar lá no VS Code para a gente poder ver ele rodando, tudo bem? E vamos ver se vocês acertaram o resultado aí. Vou abrir o VS Code. Esse aqui é o Alô Mundo que a gente fez na aula passada. Eu vou usar esse mesmo arquivo, tá bom? Não vou abrir outro arquivo, vou usar esse mesmo. Vou só abrir a apresentação aqui para poder copiar lá o nosso código que já está lá. Então está aqui o nosso código. Ó. E vou colar ele aqui. E para formatar. Então vamos lá, olha só como é que está. Eu tenho uma variável N1 recebendo 5. Tem a minha variável N2. Tem a minha variável resultado. Em seguida, N2 recebe 10. E o resultado vai receber a soma de N1 mais N2. E depois ele vai mostrar o alert aqui. Por enquanto, todos os valores que eu estou colocando aqui, eles já estão direto dentro do algoritmo. Daqui a pouco a gente vai aprender a pegar esses valores de algum lugar. Tudo bem? Vamos executar esse aqui para ver se funciona. Vou salvar aqui, ó. E a gente vai rodar lá na nossa no navegador. Esse código está na área de trabalho. Aqui. Alô mundo. Olha aí, ó. Qual foi o resultado que mostrou? 15. Acertaram aí
Quem falou 15, quem pensou 15. Vamos mudar os valores para ver o que acontece? Em vez de 5, eu vou botar 55. Em vez de 10, eu vou colocar 63. Vejam que a gente só mudou os valores, ok? Eu não mudei a lógica do programa, tá? Mas a lógica do programa vai fazer o quê? Vai receber dois números e mostrar o resultado da soma entre esses dois números. Isso já está claro no algoritmo, tá bom? Então, posso até mudar aqui, em vez de aluno, botar soma de dois números. Vou salvar e vamos atualizar. Olha o valor que deu. 63 com 55 deu 118. Cálculo simples, né? 1 mais 1. 1 mais 1 tem que dar quanto? 2. 2. Ah, nosso algoritmo lá era 2 mais 2, lembra do entrada, processamento e saída? Então vamos lá, ó. Vamos entender. A entrada, no caso aqui, é eu digitando esses números, ok? O processamento é isso daqui, ó, esse cálculo. E a saída é o alert, exibindo o resultado, ok? Olha lá, ó. 4. Estão me entendendo? Esse algoritmo, tá, foi o primeiro só que eu fiz com relação a isso. Eu vou mostrar mais alguns exemplos, a gente pode fazer algumas variações aqui para vocês entenderem. Tá? Só que tem mais coisas que eu vou precisar mostrar para vocês. Nós temos ainda uns 5 minutinhos para a gente fechar a aula. Então, vou aproveitar e vou mostrar algumas mudanças naquele código lá para vocês verem algumas novidades, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem aqui variáveis só numéricas e todas fazendo cálculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma variável. Vamos chamar essa aqui de mensagem, ok? E eu já vou colocar um valor nessa variável, um texto, e aí vem aqui, olha, se eu coloco isso daqui, pessoal, ó, isso daqui não é a mesma coisa disso daqui, vocês concordam? Por que não, professor? Porque isso aqui está entre aspas. Se está entre aspas, é texto. Se fosse número, ficaria assim. Esse é o jeito certo de se olhar para isso. Tudo bem? Tem diferenças, tá? Mas a mensagem que eu quero colocar é outra. Eu posso botar assim, ó. Vou botar assim, ó. A soma de... É lógico que vocês ainda vão aprender algumas coisas, tá? N1 mais N2 é igual a resultado. Isso daqui nada mais é do que o que a gente chama de concatenação de texto com variáveis. E em vez de mostrar resultado, eu vou mostrar mensagem. Tá? O ideal é a gente colocar essa atribuição depois do cálculo. Vou só declarar a variável aqui. Por quê? Porque senão ele vai pegar os valores que está no momento e não depois do cálculo. É até bom mostrar antes. Vou deixar assim para vocês terem uma noção do que vai acontecer, tá? Vamos deixar assim. Olha lá, vou salvar
e a gente vai atualizar lá no navegador. Olha isso, ó. A soma de 2 mais, tá vendo que apareceu indefinido? Indefinido. Por que está indefinido os valores de N2 e resultado? Aí vem uma coisa importante, tá, com relação à sequência lógica. Lembra do passo a passo, que eu não posso pular uma etapa? O que eu fiz aqui? Olha, eu estou atribuindo os valores para cá, antes desses valores aqui receberem informação. Ó. Então, por exemplo, o N2 só recebe informação aqui, mas eu já botei ele aqui. O resultado só recebe informação aqui, mas eu já coloquei ele aqui. Então, a ordem está errada. Esse passo tem que ser executado depois que eu fizer esses passos aqui de cima. Isso é lógica, tá? Então, o que eu faço? Eu crio a variável aqui em cima, vendo? Igual aos outros, mas eu só atribuo os valores para ela depois do cálculo. Agora, vamos ver qual vai ser a mensagem que vai ser exibida. Eu vou salvar, ó. A gente vai atualizar lá para ver. Olha lá agora. Tá vendo? 2 mais 2 igual a 4. Mostrou certo? Mostrou. Tá, eu acabei mostrando uma coisa para vocês hoje, tá? Que é isso daqui, essa concatenação aqui, ó, de texto com variável. Né? E por que aqui ele fez o cálculo e aqui ele não somou o cálculo com isso? Porque aqui ele está tentando somar um texto com um número. E quando isso acontece, ele simplesmente bota um do lado do outro, ele não faz cálculo. Tá bom? Mas eu vou ainda explicar para vocês sobre esse sinalzinho de mais aqui e esse sinalzinho de mais aqui, a diferença dos dois. Tá certo? Dúvidas? Perguntas? O que acharam da aula de hoje? Tranquilo? A gente está começando a aprender, né? Eu vou ir bem devagar, tá, pessoal? Vou bem devagarzinho para vocês irem aprendendo as coisas da forma que eu acho que tem que ser. Tá? Depois a gente começa a fazer um pouco mais as coisas mais complexas. Na próxima aula, nós vamos entender como que eu poderia, por exemplo, pegar a informação de um outro lugar, em vez de ter que digitar dentro do algoritmo, que é o jeito certo, tá? Ter entrada de dados. Do jeito que eu coloquei, eu só digitei o valor, está fixo lá. É quase constante, né? Não muda. Mas se a gente pegar o valor de outro lugar, aí vocês vão começar a achar o negócio um pouco mais interessante. Tá bom? Então, podemos encerrar nossa aula de hoje. Ninguém tem mais dúvidas, né? Vou fechar aqui a nossa gravação.